Nesta hora eu quero que você receba com um aplauso as minhas amigas que vêm para um bate-papo. Vamos aplaudir a pastora Ezenete Rodrigues, Helena Tanuri, Debbie Tyrus, com a intérprete Lu Alone e a pastora Kelly Subirá. Muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Nós vamos bater um papo bem gostoso. E aí, Helena? Beleza? Você viu que os aplausos foram fortes para você, hein? Eu amo essa mulherada. Você tá tão linda de óculos, Helena. Você sabe, né, Ana? A gente tem que assumir uma hora, né? Tem que assumir. Aí é só escolher um óculos fashion, um óculos bonito, né? Já que tem que usar óculos, né? Então assume com tudo mesmo. Com personalidade. Cadê a pastora Ezenete? Tá faltando para completar o nosso bate-papo. Já sei, gente. Ela quer desfilar. Ela quer desfilar. Ela quer desfilar com o vestido da DTUE. Entra. Faltou hoje. Chamou todo mundo, gente. Eu vestida linda assim, com os frutos não me chamaram. Então dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Pastora Kelly, que alegria ter você aqui. A pastora Kelly é a esposa do pastor Luciano Subirá, que muitas de nós conhecemos e amamos as pregações do seu marido. Que bom ter você aqui também. E hoje, a nossa conversa está ali baseada em Isaías 61:4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, Kelly. Sim. Você que aconselha tantas mulheres, que discipula tantas mulheres, você tem visto a influência de gerações passadas, mãe, vó, tias, até, sei lá, bisavó, influenciando a mulher hoje? Com certeza. Eu vejo que tem muitas mulheres que eu aconselho que elas tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. E isso faz muita diferença. Nós estávamos conversando sobre isso e eu contei que eu não tive esse privilégio. Mas eu vejo como Deus é tão maravilhoso que Ele deu a oportunidade de poder aprender tantas coisas, né? E eu vejo que cada evento que nós temos de mulheres, cada oportunidade, olha quantas de nós temos sido abençoadas, né? E sendo estimuladas com a questão da mesa. Desde que Debbie chegou, a minha mesa foi revolucionada. E isso é maravilhoso. Eu vejo como uma herança, né? Realmente a gente pode ser despertada para encorajar, por exemplo, as nossas filhas. Eu tenho uma filha, né? E hoje uma das coisas que mais me impulsionam a ser uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, é saber que eu estou construindo um legado. Então eu vejo nos aconselhamentos que isso realmente faz diferença. Passa da mãe para a filha, passa da avó. A minha mãe é maravilhosa, né? Ela é uma mulher cheia de talentos. Faltava essa parte de conhecer a Deus, que mudou toda a nossa história, né? Então, graças a Deus, eu pude também. Hoje, minha mãe é uma mulher cheia do Espírito Santo. Graças a Deus. Mas eu aprendo muito com ela até hoje. Mas isso é muito importante. Nós precisamos ser despertadas para essa questão de que não importa de onde a gente veio, não importa a nossa história. Eu creio muito que a gente pode reescrever a nossa história, né? E realmente aprender tanto. E temos memórias com os nossos filhos, ao redor da nossa mesa, no interior da nossa casa, e aonde Deus permite estarmos como família. Memórias que são vida e saúde para o coração, né, de cada um que faz parte dela. Eu creio muito nisso. Amém. Helena, e você? Você também nasceu num lar evangélico ou não? Como que é essa história de herança, de exemplo, de referência, de quem não veio de um lar evangélico? Não, eu não nasci no lar evangélico. Quando eu passei a ter contato com a igreja, eu tinha 11 anos de idade. E aos 14 anos de idade eu tive a minha experiência pessoal com o Senhor. Mas, sim, eu percebo isso, Ana, claramente. E uma coisa mais evidente depois da Revolução Feminista, porque as mulheres entraram num processo de rebelião contra a posição da mulher na sociedade e levaram isso para um extremo. Então, elas começaram a ensinar para as filhas, por exemplo, você tem que estudar, você tem que se preparar. Você não pode depender de homem, você tem que ser independente. Porque se o seu casamento não der certo, você tem que saber se virar.
Então, quer dizer, já foi passando um legado para a próxima geração. Eu lembro uma vez, não sei se você vai se recordar disso, que a gente estava com uma amiga muito querida nossa, que hoje é super mãe, dona de casa, profissional, ela se equilibra e é uma mulher que está se saindo muito bem nos seus papéis. Beijo para você, Iana Coimbra, que está nos assistindo aí, acabou de ser acabou mamãe. de ganhar neném, a Catarina. Exatamente. Beijo para a Iana e para a Catarina. Mas a gente estava ali, não sei se você se lembra disso, sonhando brinquedos para crianças diante do trono. E nós duas empolgadas, já casadas, empolgadíssimas, vamos fazer o fogãozinho da Bia. Ai, meu Deus do céu. E Ana Coimbra virou bicho. Como assim, fogãozinho para Bia? Mulher é mais do que isso, né, e tal. Foi mesmo. A gente riu muito, porque, claro, tinha um motivo daquilo. A geração dela foi ensinada, fuja do fogão. Mulher tem que dirigir avião e não fogão. Não tem nada de errado em dirigir fogão e avião. A gente é livre para escolher, aí a gente pode as duas coisas, por que não? Mas... Mas não rejeitar o fogão, né? Não rejeitar o fogão, gente. Afinal de contas, pode ser muito prazeroso o fogão, sim. Para quem está por trás dele, por que não? E muitas mulheres se sentiram assim, oprimidas por isso. Você não pode cozinhar, você não pode cuidar de casa, você não pode cuidar de filho, porque isso é para gente inferior. Não é não, senhora, porque, inclusive, elas foram resultado de uma mãe que pilotou bem o fogão. Né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que filtrar aquilo que a gente recebeu. Quebrar algumas influências, Sem referências, dúvida. que nem tudo que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos avós, é bom. Exatamente. Principalmente se não tinham o Senhor, se não tinha uma cultura bíblica na família, né? Exatamente. E Devi, você percebe isso nos Estados Unidos também? Nos Estados Unidos você também vê a influência de gerações nas mulheres que vivem hoje? Absolutely. We influence positive or negative. Nós influenciamos positivamente ou negativamente. And the largest influence E a influência maior on the negative side no lado negativo is not necessarily just passing bad habits, não é simplesmente passando os nossos hábitos, but it's os maus hábitos. it's abandoning values. É quando abandonamos valores. So the values have been aligned with the worldly values. Os nossos valores foram alinhados com os valores do mundo. And Christian women are not talking to their children about what's important. E mulheres cristãs não estão conversando com seus filhos e passando aquilo que é realmente importante. And if you want to do a personal inventory to see what your real values are, you can do it. Se você quiser fazer uma avaliação pessoal para saber quais são os valores que você tem, Look at your calendar and Olhe your para o seu checkbook calendário e também para os gastos que você está fazendo. and see how you spend your time and your money. Veja como você está gastando o seu tempo e o seu dinheiro. And then listen to the subjects you talk about. E aí ouça os assuntos que você está falando. Because you can say one thing Porque você pode falar uma coisa to your children, para suas crianças, God is important. Deus é importante. But if you don't speak about him, Mas se você não falar sobre as ele, the word says, when you get up, como diz na palavra, quando when você you se go through the levantar day, para o início do and dia when you lie down at e night, quando você se deitar à and you noite, don't spend time with your family, se você não passa tempo com a sua família and you don't spend time with the Lord and they know it, e se você não passa tempo com o Senhor e eles sabem disso, you are passing negativity and failure to your children. você está passando uma imagem negativa They will not love para os seus God. filhos e eles não irão They amar a will not Deus. put him first. Eles não vão colocar o Senhor em primeiro lugar. Because we say one thing and we do something different. Porque nós dizemos uma coisa, mas nós fazemos And uma coisa diferente. That's what Jesus said to the religious people. E foi like isso us. que o Senhor disse They às went- pessoas religiosas They que went- são como nós. They went to the temple every Sabbath. Eles iam às igrejas todo sábado. And in my language, he said, "You fools! E na minha língua diz, seus bobos, What are you doing? o
que vocês estão You fazendo? say one thing and you live another thing. Você diz uma coisa, mas você faz outra. This transfers rebellion to the next E generation. isso transfere uma rebelião à próxima geração. Now, as Christians, we can fail in many things. Como cristãos, podemos falhar em muitas coisas. We can get angry and lose our temper and not be controlled. Podemos ficar bravas e perder o nosso temperamento e ficar um pouco And descontrolados. we feel so convicted. E a gente sente uma certeza, They uma can- tristeza. They can hear us talk about, I'm so sorry. E eles podem nos ouvir dizer: I'm eu estou growing. tão arrependida, desculpa, eu estou crescendo. I'm growing in my relationship with Jesus. Eu estou crescendo no meu relacionamento com Just Jesus. like I want you to. Assim como eu quero que você And when they cresça. hear your heart of repentance, E quando eles ouvirem o seu coração de and they arrependimento, hear your conversations being faith-filled e eles ouvirem as suas conversas sendo realizadas, and not fear-filled, cheias de fé e não cheias de medo mais, then they're going to seek faith in their life. então eles vão ter fé em suas vidas. So our influence is huge to the next A generation. nossa influência é enorme para a próxima geração. And the reason this generation struggles E o motivo que essa geração passa por uma is dificuldade because we left our homes. é porque nós abandonamos a nossa casa. Uau! Pastora Zenete, falando da influência que as mães, os pais podem ter na geração agora, as avós, as tias, até bisavós, histórias que a gente ouve, que nos influenciam. Você acompanha muitas vidas que passam por um processo de libertação. E como que é? O que você pode compartilhar conosco? É verdade que existem demônios familiares que acompanham as famílias de geração em geração e que às vezes levam a comportamentos, a atitudes inspiradas mesmo por aquela cadeia, por aquele cativeiro maligno e que veio de gerações passadas? Sim, com certeza. Isso a gente vê sempre, todo dia, né, quando nós estamos trabalhando com vidas, as pessoas aprisionadas. E há algo que, assim, é uma pergunta que muitos não têm resposta. Por que que eu amo ao Senhor? Tá, eu venho de uma história triste, eu venho de uma família totalmente destruída, ou, às vezes, de uma família muito boa, uma família até cristã. Mas existe, que a gente não lembra disso, das heranças que a gente vem herdando. Então, o questionamento hoje é, por que que eu tenho o Senhor Jesus? Quando a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas assim que, se alguém está em Cristo, eu preciso estar em Cristo todo dia, para eu ter essa visão espiritual. Mas a palavra diz também, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Pois bem, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, mas eu nasci da onde? Qual foi o ventre que eu fui formada? Às vezes, tantas situações já vêm desde o ventre, né? Vamos dar um exemplo aqui. Uma família totalmente estressada, que vem, não é um estresse comum, vem com um problema realmente no sistema nervoso geral. Então, aquilo vai reproduzindo. É aonde a gente vê, hoje na nossa geração, que isso vem de geração em geração, tantas pessoas que enlouquecem, o surto, todos os problemas psíquicos que têm acontecido. Isso veio de onde? Aconteceu na nossa geração? Não. São heranças que nós herdamos. E quando nós aceitamos Jesus, nós nos arrependemos. E a palavra diz, se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Tá, mas eu sou a Zenete. Eu confessei os meus pecados, mas eu nasci de um pai e uma mãe. Como foi a vida desse pai e dessa mãe que herdou dos seus avós, que os avós herdaram dos bisavós e vem de geração em geração, é uma legalidade. E tudo que é confessado tem o perdão.
Eu estou bem, eu, Ezenete, estou livre, mas existe um peso, porque o inferno, o diabo, ele é legalista. Por isso, os demônios familiares que seguem de geração em geração. Então, a pessoa continua servindo a Deus, mas vivendo todo tipo de opressão, todo tipo de situação, e aí ele entra num problema, num abatimento. Deus não se importa comigo. A Bíblia diz que se eu entregasse a minha vida para Ele, tudo ia mudar. E por que eu vivo essa vida? Por que a minha família não prospera? Por que as coisas não acontecem? Exatamente, eu pedi perdão dos meus pecados, mas eu não me lembrei de renunciar os pecados dos meus pais, os pecados dos meus avós. Porque, gente, quem é a filiação? Tudo que você vai fazer hoje, as pessoas perguntam, quem é, né, a sua filiação? Qual é a sua filiação? Uma coisa interessante, e isso foi uma revelação do Espírito numa madrugada, porque eu não entendia. Por que o povo de Deus sofre tanto? Se a tua palavra diz diferente. O que acontece? Eu entrei num propósito buscando a Deus mesmo. Eu queria uma resposta do Senhor. Eu queria ouvir a voz do Senhor. E foi quando, naquela madrugada, o Espírito Santo gritou: herança e legalidade. E eu fui: Senhor, me esclarece melhor isso. E o Espírito Santo foi me trazendo, mostrando o que acontece. Então, as heranças que nos acompanham, que nos seguem, isso nos leva no dia de hoje, na nossa geração, tristeza, angústia, miséria, rebelião, tantas coisas, e a gente não consegue entender. Mas, ó, quando a gente para e pensa assim, você vai ao médico, você está com dor de cabeça, você está com problema no útero, você está com um tipo de problema. Qual é a pergunta primeiro que o médico faz para nós? Caso na família? Tem alguém na sua família? Você herdou. É uma herança. A mesma coisa, vocês já viram aquela história assim, olha, o meu bisavô era rico, tinha muitas terras, perdeu tudo, morreu pobre. O meu pai é a mesma coisa. Hoje tem pessoas que trabalham, buscam, são ofertantes, são dizimistas, fazem tudo, até hoje não conseguiu ter uma casa própria. Parece que tem um saco furado, a miséria levando, mas isso foi gerado lá atrás, a legalidade espiritual. E uma maior legalidade, quando nós nascemos no lar evangélico, os nossos pais nos apresentam ao Senhor. Mas 90% das pessoas não nascem no lar evangélico. E que é entregue para quem? Para um santo. Para um santo, que na verdade não é um santo, santo é só Deus. E você, tá, mulher? Nós temos que ser santo como o Senhor é. Então, nós somos entregues a tantos espíritos malignos que não é um santo. E o diabo é legalista. Ele não tem direito de nada. O direito é aquilo que nós damos a ele direito. Então, principalmente os avós. A mãe entrega, o São Jorge, a tantos santos, né? Guia o meu neto, guia a minha filha para toda a vida. E aí você entregou a vida para Jesus, mas não fechou essa brecha. E ele continua agindo, ele continua agindo, ele continua agindo. Ele só para quando a gente confessa este pecado diante do Senhor, fechando essa porta. E isso você conversa com as pessoas, elas não entendem sobre isso. Elas não conseguem compreender, como eu também não. Eu fui apresentada no altar, mas o meu avô era curandeiro. Ele fazia garrafada. A minha avó benzia. Eu me lembro dela pegar o galinho e ficar me benzindo à noite. Mas eu não sabia o que era. Só que isso me trouxe vários prejuízos, que só depois nós fomos entender e bloquear o mundo espiritual. Pode olhar, divórcio. Vem de geração em geração. Vícios. Você vê hoje filhos drogados, viciados. Olha lá atrás, teve um avô beberrão. Você vê a prostituição, pessoas que não conseguem se libertar de prostituição, chora, clama a Deus, busca a Deus, mas não confessou o pecado, e vive na prostituição. Teve um avô, um bisavô, mulherengo, que acabou com tudo, que jogava no bicho,
teve muitas coisas, mas acabou em nada. E hoje nós estamos herdando essas coisas em consequência daquilo que nós herdamos. A palavra de Deus tem poder, mas nós precisamos lembrar, quando eu entendi isso, que quando nós confessamos, quando eu reuni a nossa família, e nós confessamos os pecados dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos pais, por não entender e não nos ensinar, apesar de ser cristão, não nos ensinaram. Olha, eu posso dizer, a minha família foi alcançada. Tantas doenças que existiam, elas foram canceladas. Eu tenho todo tipo de doença, nas minhas 2 gerações, dos meus avós, paterno e materno. Diabetes, problema de coração, e todo tipo de coisa. Todos morreram cedo, porque na minha geração ninguém vai morrer cedo, não. Vai proclamar a glória de Deus, porque está cancelado, em nome de Jesus. Então, todas essas coisas nós começamos a agir, começamos a buscar a presença de Deus, começamos a colocar, e hoje, para a glória do Senhor, nós podemos ser instrumento para libertação de vidas. Herança e legalidade tem que ser quebrada. Nós não podemos pegar a palavra do Senhor e trazer para o meu pessoal. Eu tenho a bênção, mas eu preciso lembrar que existe um sobrenome, que existe um nome que é mais forte, que é o seu sobrenome. Imagina se eu chamasse só Ezenete. Eu ainda sou praticamente única, né, gente? Aleluia. Mas Ana Paula, Helena, né? Kelly, imagina qual Kelly que você é. Tem um sobrenome que te dá direitos. E no mundo espiritual existe essa força maligna, demônios familiares. As famílias têm sofrido por não entender isso. Mas em nome de Jesus, isso vai ser quebrado, essa história vai ser mudada, e vocês vão alcançar a bênção do Senhor. Amém. Muitas pessoas, pode aplaudir, Senhor, aleluia. Muitas pessoas ficam perguntando, né, sobre base bíblica para isso. Se você lê em Deuteronômio, é muito clara a palavra do Senhor dizendo que Ele visitaria a iniquidade até a 3ª geração. Então, 3ª e 4ª geração, é importante você estudar a sua história familiar até a 3ª e 4ª geração. E quando você vai orar, né, você vai orar em cima disso. Salmo 51. O Salmo 51 também fala, né, que em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, é algo que passa. Mas o bom é saber que o Senhor também diz que Ele visita com a sua misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o temem. Amém, Ou amém. seja, até o fim, para sempre, a misericórdia do Senhor está sobre nós. Nós temos também a base bíblica de Daniel. Daniel, quando orava pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. Neemias orou pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. Então, isso não é novidade, isso não é invenção do século 21, da igreja pós-moderna. Está na palavra de Deus, e você muitas vezes pode estar carregando um peso espiritual que você não entende. Você às vezes é movido, você é influenciado por coisas que você nem percebe de onde vem. O Senhor vai te abrir os olhos, você vai enxergar. Célia, pode falar. Quando eu tive contato com a palavra de Deus, eu me converti aos 15 anos, parecido com a idade ali da Helena. E eu li Êxodo 20, no versículo 5 e 6, fala o mesmo princípio, de que Deus visita a maldade dos pais até a 3ª e 4ª geração. E eu falava, Deus, mas o Senhor é amor, como assim que o Senhor vai pegar a maldade dos meus antepassados e eu vou sofrer com isso? E Deus ministrou ao meu coração que Ele é um Deus que trabalha com princípios. Isso não poupa a parte de amor que Ele tem por nós, né? Inclusive, a parte do amor dele se evidencia que 1000 gerações são abençoadas quando um homem se levanta para fazer aquilo que é certo. Eu já vi muitas pessoas questionando, mas Deus não é bom? Deus não é amoroso? Sim, Deus é. Mas Ele trabalha com princípios. Ele não poupou o Filho dele, né, que para pagar o preço pelo nosso resgate. Ele não mudou de ideia na última hora, falando, não, mas Ele é meu primogênito, Ele é meu filho amado, não vou entregar Ele. Mas Ele é princípio. Se custa sangue, eu vou dar o meu filho, eu vou pagar o preço. E se Ele não poupou aquilo que Ele tinha por mais precioso, Ele não vai mudar também para trabalhar conosco no que diz respeito a pecados e a princípios. Ele vai agir da mesma forma, coerente, né, que Deus trabalha. Então, eu fui muito ministrada com isso. E hoje eu sou muito encorajada de pensar que aquilo que eu vou me esforçar para ser
vai alcançar as minhas futuras gerações, não só os meus filhos, mas os meus netos, os meus bisnetos. Eu sempre lembro que uma vez eu visitei a casa de um pastor, uma família pastoral em Maringá, e eu fiquei vendo uma cena acontecer, e alguém ligou no telefone e falar do momento difícil, o pai atendeu, e ele falou, deu um sinal assim na mesa, fez assim. E todo mundo se posicionou, os filhos, a esposa, e ele pôs o celular e todo mundo começou a cantar um hino, dividido em vozes. Eu fiquei emocionada na mesa, eu falei, que é isso? Até eu comecei a chorar. E aí ele terminou, ele só fez um sinal assim, a pessoa está chorando, deu certo, glória a Deus. E continuou a conversa e todo mundo voltou a fazer o que estava fazendo. Eu fiquei, oi, gente, é assim? Casa de crente, é desse jeito. E essas experiências eu não pude viver enquanto eu era criança, mas o Senhor me alcançou aos 15 anos. Os meus filhos viveram experiências assim, né? Nós temos rituais de fé na nossa casa. Então, oração, Bíblia, mistério, né? Sobrenatural, faz parte do nosso dia a dia. E eu penso, que alegria saber que os meus netos e bisnetos vão viver coisas ainda melhores. Então, esse é o nosso Deus. Eu sei que herança é um conjunto. E essa parte espiritual é super importante a gente atentar. Assim como nós vamos deixar a herança de um comportamento correto, desses valores todos que nós temos aprendido, que também estão na palavra de Deus, de cuidarmos bem da nossa casa, da nossa família, essa parte espiritual a gente tem que acordar, né, para que o resto também vá bem, né? Eu tive uma experiência muito forte no começo do meu casamento, porque o Gustavo era aquele príncipe que eu estava tanto esperando, né, por quem eu sonhei e orei tanto. E logo que a gente casou, eu tinha um sentimento que eu não conseguia controlar. Eu passava o dia com saudade dele, planejando como que eu ia recebê-lo, né? Pegava dicas com as histórias românticas da Helena e do João. E ficava sonhando a hora que ele ia chegar em casa. Mas quando ele chegava com o carro, quando eu ia recebê-lo na porta, eu já começava a ficar com raiva dele. Eu começava a ficar assim, irada contra ele. E aí estragava tudo, sabe? Qualquer coisinha era um motivo de briga, motivo assim de irritação, de eu ficar mal-humorada. E eu ficava assim, com aquele bico, né? Que era fácil de ter o bico. E aí nós fomos uma vez de férias e aconteceu alguma coisinha do nada, que não foi do jeito que eu queria. E aquilo me deixou emburrada, né? Emburrada é uma expressão boa, né? Excelente. Emburrada, né? E aí eu estraguei aquele dia de férias, porque eu fiquei emburrada, e aí eu me achando com todo o direito de estar me sentindo daquele modo, eu fui dormir, chorar e dormir, e ele foi correr, né? Foi correr para também ficar mais para cima. Liberar endorfina, né? Isso. Só que enquanto eu dormia, eu tive um sonho, e o sonho que eu tive, eu acordei desesperada. Quando o Gustavo chegou, eu estava chorando na cama, né, já sentada, esperando por ele para a gente orar juntos. Porque eu sonhei que na casa da minha avó, a minha avó materna, onde eu mais passei tempo na minha infância, tinha um castelo nos fundos. E nos fundos da casa da minha avó tem uma outra casa, que a gente chamava de barracão, né, onde várias pessoas da família já moraram, inclusive os meus bisavós moraram ali até o fim. E o barracão tinha virado um castelo. E naquele castelo tinha uma varanda. E a minha avó estava andando pelo castelo, carregando um vestido vermelho. E ela virou para mim, e eu olhava da janela da casa da frente, e ela falava assim, toma, Ana, agora é a sua vez. E estava me passando aquele vestido vermelho. Na hora que o Gustavo chegou, eu compartilhei com ele, eu pedi perdão para ele, né, pelo meu pecado, pela minha atitude errada, porque por algo tão pequeno eu tinha estragado o nosso dia. Só que logo eu me quebrantei. Comecei a chorar, ele me abraçou, né, e nós oramos, e para a honra e glória do Senhor, né, eu passei por esse processo de vitória na nossa vida, no nosso relacionamento, e as pessoas olham para mim, você é tão doce, você é tão meiga. Pergunta para o Gustavo. O importante é a gente não fechar os olhos, abrir os olhos, pedir, Senhor, me mostra aquilo que eu ainda não sei, me revela mistérios, coisas que eu não conheço, que eu não entendo. Por que eu ajo assim? Por que essa tendência, às vezes essa imoralidade na mente, no coração? Essa história da Ana rendeu uma história para mim, porque ela me contou, só que ela não me contou a história toda, não.
Ou então, não me lembro se eu peguei só o trem andando, o bonde andando. Eu só lembro que ela falou assim, aí o Gustavo olhou nos meus olhos e falou, eu não tolero o Josabel. Eu falei, meu Deus, se o João faz isso comigo, eu dou uma voadora nele. Aí eu peguei, esses fantasmas, sabe para que aparece, Ana? Eu fui para casa, comecei a pensar, por que eu daria uma voadora nele? Vai saindo também de 10 em 10 para não embolar na porta. Mas a libertação é tão linda, né? A gente passa por libertações. Eu lembro da Helena, isso assim, eu vou contar isso porque ela também conta, para te encorajar, para você crer, né, que é real e que você também pode buscar do Senhor libertação. Eu lembro, Helena, da gente lá na estância e você flutuando, levitando, eu acho que era a palavra. Sério? É verdade. Você viu que o negócio era leve, né? Gente, deitados no chão, clamando ao Senhor, de repente a Helena começa a ter uma manifestação demoníaca. E para a honra e glória do Senhor. Olha como ela ficou mais linda, gente. E eram os demônios familiares. Os demônios eram familiares. Familiares. O Senhor revelou, o Senhor Foi trouxe à revelando tona, cada- acho que consagração da sua avó. Gente, a história da minha vida dá um livro enorme. Escreva! Você tem que escrever, Helena. Mas é uma Temos coisa... que escrever. A Ana falando disso, a minha família viveu várias manifestações sobrenaturais. Eu não me lembro disso, de ter levitado. Mas eu sei de uma tia minha que levitou na cama dela, deitada numa casa que a minha família inteira morou. Era a casa da minha avó. Minha avó era uma pessoa maravilhosa. Eu não estou aqui deformando a figura da minha avó. Ela foi uma avó maravilhosa. Mas na ânsia dela de dar o melhor para a nossa família, ela buscou na fonte errada. Satanás se disfarça de anjo de luz, né? E ela me consagrou a demônios quando eu era criança. E eu me lembro que essa casa que a minha avó herdou do pai dela, todos os filhos moraram nessa casa, passaram por essa casa. E nessa casa, todos nós que moramos lá tivemos experiências sobrenaturais. Com as trevas. Com as trevas. Misericórdia, De levitar da cama e tal. E olha como é que Deus resgata até a terra. Depois de alcançar a nossa família, salvar a nossa família, marcar a nossa Aleluia, história, Jesus! fazer a Obrigada, faxina e Senhor. levantar para a gente viver do jeito que Ele sonhou, pôr o diabo para correr, Amém. literalmente. Aquela casa onde tudo aconteceu, hoje é a casa que a Lourdes intercessora mora. Oh, glória a Deus! Uma família bendita do Então, Senhor. ele resgatou Ai, até a capeta nem casa. chega lá perto. Chega nem perto. Ô, Ela falou assim, glória! meu Deus, quando ela chegou lá, a Lourdes é o braço direito da Zenete, uma figura. Filha. Sua filha. A primogênita, a primogênita, né? a primeira filha da Zenete. espiritual. Não, a Lourdes, quando converteu, ela estava vindo, né, de um voto que tinha sido feito para ela ser esposa de Satanás. Ela era totalmente embruxecida. Vocês não têm noção. Põe embruxecida nisso. Mas o Senhor a alcançou, a libertou. Foram 15 dias de libertação. E é uma mulher de Deus, poderosa em Deus, aleluia! Para entrar lá naquela casa, tinha que ser a Lourdes. E quando ela entrou lá, ela falou assim, eu falei assim, Lourdes, você está morando naquela casa? Não acredito. Ela falou assim, menina, mas deu trabalho, tinha capeta até pelo nariz. Então, assim, Deus é aquele que realmente quer interromper as nossas maldições. E eu tenho uma história também de herança familiar, eu posso contar. O João deve estar Pode. contando lá deve estar contando para os homens. Zenete chegou com a Lourdes e uma faxina começou a ser feita nas nossas vidas. Foi uma coisa muito preciosa que eu vou levar para o resto da minha vida. O começo de tudo. E um dia a Zenete chamou o João Lúcio e eu no gabinete pastoral. Disse, meu Deus, pegou geral, chamou os dois. Aí chamamos os dois e a Zenete falou assim, olha, eu tive um sonho com vocês. Eu tive um sonho com o João. E que sonho? Ela pega e descreveu a minha casa. Ela nunca tinha ido na minha casa. Ela descreveu a minha casa. Eu sonhei que eu estava subindo numa escada assim, entrei num apartamento, a cozinha ficava à esquerda. Era a minha casa, do jeito que ela descrevia. E a casa que eu morava naquela época. E eu entrei e tinha uma mulher cozinhando. E eu falei, e a mulher virou para mim e falou assim, o que você veio fazer aqui? Ela falou assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? Quem é você? Aí aquela mulher virou para ela e falou assim, eu estou aqui por causa dele.
eu estou aqui desde 1900 e tal, eu não me lembro a data agora. Eu estou aqui desde 1900 e tal. E aí a Zenete acordou. Aí chamou eu e o João Lúcio, a gente tem orado por vocês, orado pela família de vocês. Eu já tinha passado por aquele processo mais pesado de libertação, e aí veio essa história. E, João Lúcio, o que aconteceu no ano tal? Ai, Zenete, como é que eu vou lembrar do que aconteceu no ano tal? No ano tal eu tinha quantos anos? Tantos anos, eu era uma criança. Foi o ano que o meu pai morreu. Seu pai morreu, João? Não, e a mulher ainda falou para ela assim, eu estou aqui desde 1900 e tal, mas o meu tempo está acabando. Misericórdia. E aí sorriu para a Zenete com um jeito de deboche no sonho. E aí a Zenete falou assim, aí o João falou, foi o ano que meu pai morreu. Ela falou, como seu pai morreu? Eu falei, ele teve um ataque fulminante do coração aos 33 anos de idade. Quantos anos você tem, João Lúcio? Eu tenho 31. Aí, Zenete, então nós vamos quebrar isso. Porque aquele espírito está achando que tem legalidade na sua casa para te matar aos 33 anos de idade. E o pai do João não foi o primeiro irmão que morreu de um ataque fulminante do coração muito jovem. Ele perdeu 2 tios e também o pai com um ataque fulminante do coração. Então, nós vimos realmente uma intervenção miraculosa na minha casa, e eu creio plenamente, naquele dia a Lourdes e a Zenete oraram pelo João, levaram ele ao arrependimento, para pedir perdão, né, dos pecados dos antepassados, e foi quebrada aquela maldição sobre a nossa família, e glória a Deus, o João está aí lindão, vai viver muito, se Deus quiser. Às vezes as pessoas ficam assim, mas cadê as bases bíblicas, né? Aí eu sempre respondo uma coisa, nós temos bases bíblicas, mas, gente, contra fatos não há argumento. O que nós temos vivido hoje na igreja do Senhor? Todos esses tipos de coisas que não são boas, essas heranças estão dentro da igreja. Então, quando você começa a abrir os seus olhos e olhar a sua vida, são centenas de histórias de famílias destruídas, servindo ao Senhor. E fica uma coisa, como Deus? Por quê? E quando começa a abrir o entendimento, tem entendimento, tudo muda. Nós temos testemunhos e testemunhos e testemunhos. Quando a Ana falou do vestido vermelho, né? A gente já conhece essa história, mas não era uma coisa boa. De repente você pensa assim, estava... Não. E aí a gente foi entender a história, ouvir a história, meu Deus, quebrado toda essa herança. Então, cada história que a Helena viveu, a história familiar, de morte, de destruição, de prostituição, está quebrado em nome de Jesus, nós temos que anular. Então, nós precisamos entender isso, olhar o que está em volta de nós, olha os problemas que nós temos vivido, e a igreja do Senhor passando por pânico, transtornos, tanto transtorno, depressão, meu Deus. Agora, a gente também tem que considerar uma coisa muito importante, porque nós nunca vivemos como igreja, um tempo como nós estamos vivendo hoje, uma igreja numerosa, mas uma igreja doente. Sim. E aí a gente pensa, é tudo por causa de herança familiar? É tudo por causa de problema? A gente bem citou aqui, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem muita gente mudando de religião, levantando a mão num apelo pastoral, sem ter a menor noção do que está fazendo, sem ter a noção do que está sendo resgatado. Então, tem muita gente que está frequentando a igreja, e eu posso falar porque começou em mim. Quando começou esse processo de libertação na minha vida, a Zenete falou assim, Helena, eu tinha acabado de entrar na universidade, a Zenete falou assim, Helena, tranca a universidade e vai para o seu quarto buscar Deus, porque você precisa conhecer Deus. Eu já estava na igreja, gente, há mais de 15 anos. Eu estava na igreja, mas eu brincava com aquela brincadeira de tesoura. Eu estava na igreja, mas eu perguntava para o pêndulo quantos filhos eu ia ter. Eu estava na igreja, mas eu assistia novela, me alimentava do resto do mundo. Então, quer dizer, a gente está na igreja
por trás de uma religião, e a gente pensa que a gente é a nova criatura, mas a gente não é a nova criatura, e esse é o lugar mais confortável que Satanás quer nos manter, dentro da igreja, sem conhecer a Deus. É verdade. Só religiosos, porque aí nós continuamos dentro da igreja. E a gente está aprisionado nas cadeias do nosso passado, porque a gente não conhece a Deus, a gente conhece as canções, a gente conhece a religião, a gente fala o crentez fluente, sangue de Jesus tem poder, está amarrado, misericórdia, mas a gente não nasceu de novo. E quando há novo nascimento, aí sim, nós somos libertos, sarados. Exatamente. Então, pensa nisso. Às vezes você está aí pensando, ai, minha terceira geração, meu avô, meu bisavô, não sei o quê, não sei o quê. Ok, você tem que pensar isso sim. Você tem que pensar também que herança que você está deixando, porque é muito fácil a gente pensar o que recebeu, mas não o que está dando. Hoje o povo vai pecar e fala assim, é o meu corpo, é a minha vida. Vai divorciar, eu tenho que ser feliz. A gente não pensa na herança que vai deixar. Um versículo que tem me encorajado sobre isso é o Salmo 112. A Bíblia diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, que tem prazer nos seus mandamentos, porque os seus filhos serão poderosos na terra. Então, eu tenho me desafiado a não só a conhecer a Deus, a não só estar na igreja, mas ter esse tipo de amor a Deus, aonde obedecê-lo é o meu prazer, porque é um nível de relacionamento, de intimidade, é isso que eu tenho entendido. Isso tem me estimulado demais a crescer no Senhor, para que os meus filhos sejam poderosos na terra, para que a minha herança seja bendita. É realmente sair desse lugar, sabe, que a gente fala que é, mas os nossos atos, as nossas ações, as nossas reações não mostram isso. Então, eu louvo a Deus, porque nós temos sido despertados como igreja. Amém, mulherada? Amém. Para que a gente possa ser mulheres de verdade, mulheres cheias do Espírito Santo. Porque os olhos do Deus que nós servimos é aquele olhos que tudo vê. Ele nos vê na nossa cozinha, Ele nos vê preparando a mesa, Ele nos vê, sabe, sentando com os nossos filhos. E muitas daquelas coisas que o mundo julga realmente como coisas banais ou sem valor, são aquelas que realmente constroem para um futuro diferente. Então, assim, eu louvo a Deus porque Deus tem nos tocado como igreja, tem nos sarado. Nós temos, sim, essa realidade tão triste, mas há um vento do Espírito soprando, sobre as nossas igrejas, não só na nossa nação, mas nós temos orado por todas as igrejas, para que nós possamos realmente ser essas brasas que nós precisamos, para fazer diferença onde a gente estiver e as nossas gerações serem benditas mesmo, verdadeiramente. Amém, amém. Gente, olha, mulher gosta de conversar. Então, esse bate-papo aqui vai continuar hoje no almoço. Quando você sentar com a sua colega de quarto, nós temos 2 praças de alimentação para vocês terem mais espaço, mais opções. Então, ao redor da mesa no almoço hoje, continue o bate-papo sobre as influências generacionais, porque com certeza você tem muito para compartilhar, falar, e a sua amiga, sua irmã também, ok?